Beneficiamento primário do cacau. O beneficiamento primário é composto por 4 etapas, que, quando bem conduzidas, proporcionam um produto de boa qualidade, atendendo os padrões requeridos pela indústria, com potencial para ser transformado em um bom chocolate. Colheita dos frutos. É a etapa inicial do processo, onde os frutos estão maduros, possuindo a quantidade adequada de açúcares para que haja boa fermentação. Materiais utilizados na colheita: podão, facão e caixa para colocar os frutos. O podão e o facão são utilizados para colher os frutos maduros, remover os frutos doentes, os excessivamente maduros e os ramos chupões. Coloque o podão atrás do talo do fruto e corte o talo puxando o podão para baixo. Junte os frutos colhidos e coloque-os na caixa. Transporte estes frutos para o local onde serão formados os montes da quebra, em ponto de fácil acesso para o transporte da massa. Separe os frutos verdes, verdoengos, excessivamente maduros, doentes e os danificados. As colheitas realizadas em dias diferentes devem ficar em montes separados. Quebra dos frutos. A quebra deve ser realizada até o 4º dia após a colheita. Objetivos: reduzir a umidade da polpa, transformar os açúcares da polpa, acelerando o processo de fermentação. Materiais utilizados na quebra: cutelo, facão não amolado, caixa, balde, lona, folhas de bananeiras ou saco plástico. Quebre os frutos maduros, segurando-os pela extremidade oposta ao talo, de maneira que as partes com as sementes caiam na caixa. Cuidado para não danificar as sementes. Na quebra, espalhe as cascas pela roça. Retire restos de cascas, folhas, paus e cibirras da massa de sementes. Não misturar frutos e nem massa de sementes de colheitas diferentes para não prejudicar a fermentação. Em caso de chuva, a massa de cacau mole deve ser coberta. Fermentação das sementes. A fermentação é a etapa mais importante do beneficiamento, onde ocorre a morte do embrião da semente e a formação de substâncias químicas precursoras do aroma e sabor do chocolate. Materiais utilizados na fermentação: coxos, pás de madeira, folhas de bananeiras. Transporte as sementes para o coxo, caixa de madeira confeccionada com materiais sem odores. Ao colocar as sementes no coxo, deixe uma divisão vazia para o revolvimento. A massa das sementes deve ficar 10 centímetros abaixo da extremidade superior do coxo, para evitar o resfriamento superficial. Cubra a massa com folhas de bananeiras ou sacos. Faça a primeira virada da massa após 24 horas de fermentação. Revolva do compartimento cheio para o vazio, utilizando pá de madeira e com rapidez. Nivele a massa do cacau mole e recoloque a cobertura. Depois de 24 horas, faça a segunda virada da massa. Depois de 48 horas, faça a terceira virada da massa. Após 24 horas da terceira virada, ou ainda mais 24 horas, retire a massa do coxo e transporte para o local de secagem. Características do processo de fermentação. No início, a massa exala odor de álcool. Após o 3º dia, passa a exalar odor de vinagre. No 2º ou 3º dia, a massa de cacau atinge sua temperatura máxima entre 45 e 50 graus centígrados. No 3º ou 4º dia, ocorre o inchamento das sementes e a exudação de um líquido marrom. No final do processo, a cor externa da casca da semente passa de branca leitosa a rosada para marrom intenso. Pelo corte longitudinal das amêndoas, observamos a formação de um anel de 1 a 2 milímetros e de galerias na superfície cortada. Em períodos chuvosos, a fermentação pode levar mais um dia para se completar. Secagem das amêndoas. Sistemas de secagem: natural, barcaça, balcão, estufa solar e lona. Artificial, secador burareiro. Mista,
barcaça e secador burareiro. O objetivo da secagem é reduzir o teor de umidade das amêndoas fermentadas de aproximadamente 50% para 7 a 8%. Acima de 8% pode haver contaminação por mofo. Abaixo de 5%, as amêndoas se tornam quebradiças. Materiais utilizados na secagem: barcaça, rodos liso e dentado, vassoura, caixa plástica, saco plástico. Utilizando a barcaça, espalhe as amêndoas com o rodo dentado, formando uma camada com até 5 centímetros de espessura. Forme camalhões com o cacau, no sentido do comprimento do lastro de secagem. Nos primeiros dias, mexa o cacau com o rodo a cada meia hora. A barcaça deve ficar aberta durante o dia, evitando as horas mais quentes, das 12 às 14 horas. Em dias chuvosos ou nublados, deve-se intensificar o revolvimento das amêndoas para evitar o mofo. O barcaceiro deve andar descalço, arrastando os pés sobre o lastro da barcaça para não quebrar as amêndoas. À noite, as amêndoas devem ser amontoadas. Em bom tempo de sol, a secagem estará terminada em 7 dias.